Mais uma vez, bom dia a todos, que sejamos bem-vindos à Casa Paulo de Tarso. O tema de hoje, coletânea de preces. Antes, porém, vamos fazer uma oração inicial, uma oração de agradecimento. Agradecemos a Deus a nossa vida, ao Senhor de todos os instantes e de todos os lugares. Agradecemos a Jesus todos os seus ensinamentos. E aqui pedimos a assistência espiritual de todos os benfeitores que trabalham conosco nessa casa. Que assim seja, graças a Deus. Bem, a coletânea de preces, ela representa o ponto final. É o último capítulo do nosso Evangelho, no qual traz as lições do Cristo, que constituem a base moral e que irá resplandecer em todos os capítulos dessa obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A coletânea de preces nós entendemos como sendo a essência dos ensinamentos de Jesus à luz da nossa doutrina. Ela nos ensina o servir através do amor, através da benevolência, através da caridade junto a nós e ao próximo. O tema, porém, de hoje, preces em reuniões espíritas. É no capítulo 18, versículo 20, que o evangelista Mateus nos traz essa orientação de Jesus. Por onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Essa fala de Jesus nos faz entender a importância, o valor da prece coletiva. Nós sabemos que a prece, ela é uma comunhão de desejos junto a Deus e aos bons espíritos. É só que são muitas as vezes que nós nos atrapalhamos, nós não conseguimos saber como pedir ou como agradecer, e vem daí uma proposta dos espíritos benfeitores que, através de Kardec, nos presentearam com essa coletânea, a coletânea de preces, onde encontramos ali uma diversidade de comunicações, de orientações, para que nós possamos fazer as preces em conformidade com os nossos desejos. É uma diversidade mesmo,
nós encontramos ali as preces gerais, as preces pessoais, as preces para os outros, preces para os espíritos, os obsedados, etc, etc, etc. É um total aproximado de 42 a 45 preces. E para cada prece, nós temos o motivo que a justifique. E esses motivos constam como sendo o prefácio da prece. É muito importante nós mantermos contato com o capítulo 28, porque com toda a certeza ele vai nos apoiar em necessidades que muitas vezes vão surgir em nossa vida. É por isso que eu disse logo no início, é o ponto final, porque muitas vezes nós vamos até o capítulo 27, pedi e obtereis, e nós nos esquecemos muitas vezes de consultar o capítulo 28, que traz a coletânea de preces. Isso é muito importante. Agora, quais são as condições principais para que nós possamos fazer uma prece em reuniões espíritas? Não basta, nesse momento, a presença física. Uma reunião em nome de Jesus nos pede a presença espiritual. É essa presença espiritual e não corpórea é que nos permitirá a conexão com Deus, com os bons espíritos. É através dela. E é quando, através dessa conexão, nós iremos transmitir os nossos desejos em uma só ideia, e uma só convicção. E um outro aspecto a ser considerado é a quantidade de palavras. Muitas vezes, aquele que se dedica a uma prece, ele faz mais uma palestra do que propriamente uma prece. A prece, ela tem que ser objetiva. Então, portanto, não são as palavras, não é a quantidade de palavras, e também não é a simultaneidade dessas palavras, não são os cânticos, não são os atos exteriores, mas o que dará a qualidade em uma prece a ser realizada é a pureza de coração. É a pureza de coração. Esses participantes, eles deverão estar comprometidos com o desejo de amparo junto aos necessitados. Esse é o objetivo: amparo aos necessitados. Esse é o comprometimento. E quando se fala em pureza de coração, lembremos desse ensinamento, dessa orientação do Cristo, que nos diz: vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. O que é que Jesus nos quis dizer? Primeiro, vá cuidar dos seus ressentimentos antes de dirigir-se ao Senhor.
né? Como é que nós vamos nos manifestar, pedir alguma coisa, solicitar algo, se nós estamos em débito, se nós estamos em dívida? Que crédito nós conseguiremos? Primeiro, vamos cuidar dos nossos ressentimentos. E a consequência? Quais são as consequências dessas providências? Quais são as consequências? Quais são os cuidados? Um coração sereno, a paz espiritual. Quantas e quantas são as vezes em que nós não nos pegamos nesta situação? Meu Deus, estou aliviado. Meu Deus, saiu um peso da minha cabeça. É o coração sereno. É a paz espiritual. Só assim a prece será mais agradável a Deus. E qual será o efeito da prece? Nós queremos sempre ter o efeito da prece, saber o efeito da prece, ou daquilo que nós fazemos, né? Sempre. As energias benéficas consequentes da prece, quando reunidas, elas formam uma corrente fluídica poderosa que serão utilizadas pelos espíritos em processos de cura das enfermidades do corpo e da alma, para aqueles que têm o merecimento. Porém, essas mesmas energias, para aqueles que têm a enfermidade, mas essas enfermidades sejam frutos de provas e expiações libertadoras, essas energias magnéticas, elas irão atuar no campo da força, da coragem, da resignação, lhe permitindo suportar as dores e as vicissitudes que lhe serão reparadoras. Não é? Então, esse campo irá atuar desta maneira. O Espiritismo nos permite também entender a participação dos espíritos elevados, graças ao seu corpo fluídico, graças ao seu corpo energético. E quanto maior for a elevação hierárquica desse espírito, maior será também a sua irradiação, maior será o seu poder curador, lhe permitindo inclusive o dom da ubiquidade, que seria estar em diversos lugares simultaneamente. Vem daí essa passagem evangélica: por onde estiver reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali estarei no meio deles.
É fundamental que se esclareça que todas as preces constantes da coletânea são apenas sugestões concedidas pela espiritualidade, permitindo, obviamente, a quem a consulte a liberdade e a convicção de expor. É o livre-arbítrio, expor a sua vontade. Mais uma coisa, mais um detalhe: é importante também que em toda reunião espírita nós tenhamos a prece inicial, para que nós possamos pedir a proteção dos bons espíritos e posteriormente uma oração final agradecendo essa participação. Meus irmãos, eu gostaria bastante de passar uma mensagem para vocês, mas o tempo é curto. É uma passagem fantástica, mas eu recomendo bastante que vocês entrem nessa obra, mas entrem de cabeça. Essa obra se chama Os Mensageiros. No capítulo 24, existe uma mensagem fantástica, de rara beleza. Se chama A Prece de Ismália. Quem não a conhece, vale a pena. Vale a pena. Você encontra ali a prece de Ismália e também os efeitos da prece. O contexto, ele é mais ou menos assim. Em uma colônia, num pavilhão, numa enfermaria, existem ali cerca de 2.000 espíritos desencarnados e que estão em estado de dormência. E essa dormência motivada por não acreditarem na vida terrena, na vida espiritual. Então eles foram com a convicção de que eles estariam no sono eterno e não na vida eterna, como nós já temos a certeza que nós iremos. Então é um capítulo bastante interessante e que eu gostaria até de fazer algumas colocações. As criaturas, o ambiente é mais ou menos assim. Havia um grupo de trabalhadores e esse grupo era coordenado por Aniceto. Aniceto é o nome da pessoa. E as criaturas que ali estavam em seus leitos já haviam recebido os alimentos e a medicação apropriada, inclusive o passe magnético e a água reparadora, água fluidificada. Era chegado o momento da prece coletiva. Aniceto, como coordenador daquele grupo, reconheceu em Ismália o espírito de maior elevação naquele momento. Ela inclusive estava em visita naquela casa, naquele posto de trabalho, e ela pertencia a esferas superiores. Então Aniceto, como sendo o organizador do grupo, daquele ambiente,
ele recomenda, ele pede para que Ismália faça a oração, a prece, na frente daqueles leitos dos enfermos que ali estavam. E aos demais participantes, isso é muito importante, que nós tenhamos essa convicção. O Aniceto pede aos demais participantes que acompanhe a Ismália em pensamento, a cada expressão, para que pudesse dar ritmo e harmonia ao verbo, diz André Luiz, ao som e à ideia numa só vibração. É o que nós falamos há pouco das reuniões espíritas, né? E que nós também devemos fazer aqui, porque nós estamos, na verdade, numa reunião espírita, né? O ambiente estava preparado. As luzes artificiais haviam sido desligadas e a luminosidade era substituída pela luz do crepúsculo. Olha que coisa maravilhosa, que ambiente. Alguns trechos da prece de Ismália. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Despertai-o, Senhor, se é de vossos desígnios, sábios e misericordiosos. Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Seja feita a vossa vontade acima da nossa. Mas se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. Ismália faz uma pausa, e nessa pausa André Luiz observa que o corpo de Ismália estava resplandecido, iluminado com cores diamantinas, diz André Luiz. E essa irradiação partia principalmente do tórax, como se houvesse ali uma lâmpada acesa. E verificando os demais participantes, todos eles emanavam luz. Quando estive lendo essa passagem, eu lembrei da orientação de Jesus, quando ele nos diz: vós sois luz. Verificando esse fenômeno, ele acontecia com todos os participantes. E as intensidades eram diferentes, uns maior e outros menores. Ismália, como era o espírito mais elevado, ele tinha uma irradiação muito mais forte, as cores eram diferenciadas. Aniceto, que também tinha uma certa evolução moral e espiritual, também, mas não tanto quanto Ismália, e assim por diante. Alguns mais fracas e outros mais fortes. E Ismália prosseguiu a prece finalizando: também nós, Senhor, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento. Quantos, né? Paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Já dormimos em tempos idos nos postos de socorro
da vossa misericórdia. Somos simples devedores ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que a vossa bondade nunca falha e esperamos confiantes as bênçãos de vida e luz. E André Luiz, nesse momento, ele vê cair do alto flocos luminosos, esbranquiçados. É só que esses blocos, eles caíam em cima das pessoas que estavam fazendo a oração. E exceção se fazia em relação aos enfermos. Então, esses flocos iluminados, eles caíam em cima daqueles que oravam, e quando caíam na pele, sumiam. E um outro fenômeno acontecia ali. Dos corpos de quem orava, saía bolhas iluminadas na cor que se apresentava no início, e elas eram lançadas ao corpo dos enfermos, onde tinha as suas reações. Então, o que se quer dizer é que na prece, me encaminhando para o final, na prece encontramos a produção avançada de elementos força, as energias benéficas. Da providência chegam em quantidade igual para todos, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para recebê-la. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E agora todo o resumo, todo o entendimento. E como Deus socorre o homem pelo homem e a alma pela alma, cada um de nós poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação conquistadas na vida. Então, quando nós pedimos ao alto, os benefícios, as energias vêm para nós, e nós transportamos para os necessitados. É a ação da misericórdia, é a ação da caridade.